Boa noite, gente. Eu não sei que hora que você está assistindo isso, se é de dia, se é de noite, se é de manhã, se é tarde, madrugada, sei lá. Só queria perguntar, vocês estão bom? Eu tô ótimo aqui. E tô aqui... Tudo bom. Tudo. Eu tô aqui com um convidado, muita gente boa, muita gente fina hoje. E a gente vai falar de orgulho, de ego, desse negócio que queima dentro de você, você não sabe o que é, essa raiva que você tem dos outros. A gente fala tudo isso. Mas antes eu queria pedir você se inscrever no nosso canal, seguir aí o podcast em Reforma no Instagram para você ficar por dentro. E também você compartilhar com seu amigo que tá precisando de um cutucãozinho no ego, tá precisando de uma beliscadinha no ego. Você também. Precisando baixar a bola. Então, assim, assiste aí, vamos ver o que vai virar essa conversa aqui. Já apresentando aqui, esse aqui é o Henrique Bruno. Henrique Bruno, como ele diz agora, está numa fase de limbo, mas eu vou deixar que ele se apresente, porque aqui é nossa cultura, é que eu não gosto de ficar apresentando as pessoas, porque quem maior para se apresentar do que você mesmo? Então se apresente aí, que você fala o que você acha que é bom de você, o que você acha que é ruim, o que você está fazendo, sua família, se é casado, solteiro. Se apresente, por favor, Henrique. Verdade, ele brincou aí que eu tô no limbo, mas é porque assim, eu formei no seminário, né? Sou bacharel, porém ainda não fui ordenado pastor. Então tô naquele limbo, naquele meio do caminho, né? Que alguns chamam de licenciatura, outros falam residência, né? Até a ordenação pastoral. Eu sou obreiro que tem pastoreado os jovens aqui na Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. Meu nome é Henrique Bruno, eu tenho 27 anos e o que há de bom de mim é Cristo. E só. O que passar disso é só tragédia. Jesus que é bom na nossa vida. É verdade, passar disso é tragédia. A gente vai ver isso hoje. Mas, Henrique, antes da gente começar, conta um pouquinho pra gente por que você resolveu virar pastor? Cara, eu acho... Como é que foi essa pira? Igual, a gente já tá conversando aqui um pouco, mas como é que foi essa pira de por que eu vou ser pastor? Cara, eu acho que foi um processo que começou de um momento não muito bom na minha vida cristã e seguiu em direção ao avivamento que eu vivi. Em algum momento da minha vida eu estava passando por algumas dificuldades espirituais, eu não estava muito bacana na minha vida cristã, mas houve um momento de conserto. Uhum. E esse momento de conserto na minha vida foi um momento que gerou um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo de Deus sobre a minha história. Foi alguma coisa que se coincidiu fortemente e que, a partir daí, então, Deus começou a despertar o desejo pelo ministério no meu coração. No início não era o desejo propriamente de ser pastor, eu sou sobrinho de pastor, cresci dentro da igreja, não era exatamente aquilo que eu queria, eu sabia o que significava, mas é uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo até que não pudesse mais não ser, né? Então, assim, talvez vocês não saibam, mas eu fiz agronomia na Federal, né? E eu fui até o 7º período do curso. A oba! E aí eu adorava. Você gostava de roça? Você mexia com essas coisas? Eu adorava o curso de agronomia, é um curso fantástico. Inclusive, assim, se você está pensando em fazer engenharia e você acha que vai ganhar dinheiro com civil, rapaz, você não sabe de nada. O lance é fazer agronomia e ganhar o kit bobo que a gente falava, né? Que é a chave de uma caminhonete, celular com internet infinita e, ó, sumindo o mundo para vender veneno. Você era agroboy? Você usava aquelas calças apertadas, botina pra ir pra Rapaz, aula? calça apertada não, mas fivelinho usava, né? Usava chapelão pra ir pra aula, é bom. Rapaz, eu lembro com saudade, eu adorava o curso de agronomia. Ah, É um curso fantástico, assim, é legal demais, é interessante, as matérias são divertidas, a perspectiva de mercado é muito boa, né? O que move o Brasil é o agronegócio, tem muitas multinacionais na área. E era o que eu queria fazer, eu queria ser engenheiro agrônomo. E aí, nesse meio do caminho, quando Deus começou a renovar esse despertar no meu coração, eu comecei a perder um pouco o interesse pela faculdade, apesar de já estar no 7º período, e ao ponto daquilo ali não fazia mais sentido. Já não tinha mais prazer em ir para aula, já não me via mais ali, e ao mesmo tempo o desejo de ir para o seminário crescendo no meu coração, até que eu fiz o vestibular e Deus de fato confirmou que era isso que eu deveria fazer. Confirmou. Ah, entendi, que massa. E já que agora você já deu o fundamento para as pessoas acreditarem no que você fala, vamos conversar sobre isso que eu acredito que seja um dos... até a gente estava conversando assim, qual que é o maior pecado de todos? Talvez o ego não seja o maior pecado de todos, mas o ego não, o orgulho, mas eu acho que é o pai de muitos pecados. Então, mas antes de a gente entrar nisso de cabeça, o que é ego? O que ego tem a ver com orgulho? É a mesma coisa? O que é essa história? Então, o ego, eu acho que o ego tem muito a ver com a nossa visão que nós temos de nós mesmos. A gente poderia definir o ego dessa forma. O ego é a imagem que nós temos sobre nós. E isso tem muito a ver com orgulho. Porque se o ego é a maneira como nós nos vemos as nossas qualidades, as coisas que nós temos conquistado, os nossos defeitos,
O orgulho é a maneira como nós nos comportamos em relação a ele. Então, assim, tem essa dualidade. O ego tem a ver com a maneira como nós nos enxergamos e o orgulho tem a ver com a maneira como nós nos comportamos em relação àquilo que nós percebemos de nós mesmos. São coisas que estão conectadas. Entendi. Mas como que o que vem primeiro? O orgulho, o ego? Como é que é isso? Eu acho que as duas coisas estão profundamente entrelaçadas. O orgulho, ele tem a ver com a visão que você tem de si. É uma maneira que você age em relação àquilo que você pensa sobre si. E o ego é a sua percepção sobre si mesmo, sobre as suas qualidades, sobre os seus defeitos, né? O orgulho tem a ver também com como você se enxerga, né? Se vê em relação a outras pessoas. Tem muito a ver com isso também. E o que a Bíblia fala sobre isso? Tem como a Bíblia... Porque parece que é um problema muito atual hoje em dia. Parece que não se falava muito disso antigamente. Não se via falar, principalmente quando leva mais para esse lado mental, da psicologia, não se falava muito sobre isso. Mas a Bíblia traz base para isso, traz fundamento para falar sobre isso, sobre ego, sobre orgulho, sobre essas coisas? Com certeza. Eu separei um texto aqui muito interessante. Se você quiser abrir sua Bíblia conosco também, tem certeza que vai ser abençoado. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, esse daqui já dá uma base sobre essa discussão de autoimagem, como você se percebe, como você se comporta com as pessoas a partir daquilo que você percebe pela palavra de Deus. Paulo está dizendo com todas as letras, nós não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. A gente tem que ter uma visão moderada, uma visão sóbria sobre quem nós somos, sobre quais são as nossas qualidades, sobre quais são os nossos defeitos, de acordo com aquilo que Deus mesmo repartiu de cada um. E veja bem como isso está entrelaçado com o orgulho, né? Se você for pegar o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, se você não... Magnífico, meu Deus. Maravilhoso. Se você não lê, eu recomendo você ler. Cristianismo Puro e Simples é uma das obras mais importantes que a gente teve no século XX, uma obra marcante do C.S. Lewis, e ele vai definir orgulho para a gente de uma maneira maravilhosa, e eu quero que você perceba como que está conectado, né? Aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre como nós não devemos pensar de nós mesmos, ver as nossas qualidades e defeitos além ou aquém do que convém, com aquilo que o próprio C.S. Lewis vai dizer sobre o orgulho no livro que ele escreve do Cristianismo Puro e Simples. Olha só, acompanha comigo a leitura aí, eu vou fazer uma leitura da seguinte forma, abre aspas aí. Definição do C.S. Lewis do que é orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Então aqui a gente já começa a perceber uma coisa importante sobre o orgulho. É a maneira como você se comporta em relação àquilo que você tem, àquilo que você é com as outras pessoas. E ele continua. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas ou bonitas. Mas isso não é verdade. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que outros. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Então você percebe que a grande questão do orgulho no nosso coração é como nós nos sentimos em relação às outras pessoas, diante daquilo que a gente tem, diante daquilo que a gente é. E isso é muito, muito interessante. Cara, mas você falando aí, eu acho que... Você não acha que isso é alguma coisa intrínseca do ser humano? Intrínseca, essa palavra é difícil, né, gente? Mas é algo que não tem como o ser humano viver sem... Porque eu fico olhando isso, principalmente nas análises assim, econômicas, quando o pessoal fala de economia, aquele debate de socialismo, é igual... Por exemplo, eu simplesmente acho que o socialismo não daria certo por causa do negócio prático. Porque ninguém consegue ser igual a todo mundo. É igual isso, assim. Ia chegar um ponto que não ia satisfazer. A pessoa não satisfaz, aquele vazio não satisfaz se você for igual a todo mundo. Porque é igual isso, assim... Por que o ser humano é assim, né, velho? Eu lembro das histórias minhas, assim, eu lembro que antes de aprender a tocar violão, ninguém sabia tocar violão. E tocar violão era o auge. Você ia pros acampamentos, os meninos tocando violão, e as menininhas lá em volta, ai, meu Deus, ele toca violão, não sei o quê. Aí eu comecei a tocar violão, cara, e olha como é que o evangelho é muito doido, né? Eu acho que o evangelho já prevê tudo isso, né? Porque aí eu aprendi a tocar violão, mas não pelo motivo certo. Eu aprendi a tocar violão porque... As motivações erradas. Eu tava tocando... eu queria impressionar as meninas. Então, vou tocar violão, vou impressionar as meninas. E aí, mano, quando eu aprendi a tocar violão, todo mundo sabia tocar violão. E eu já não queria... Aí eu já desanimei. Eu falei, velho, por que eu vou tocar violão nisso? Então, assim...
Eu acho que eu acho que é no mesmo sentido isso. Eu acho que é algo intrínseco do ser humano, porque o ser humano parece que perde o propósito, velho. Quando ele não é maior que o outro, quando ele não é melhor que o outro, ele perde o propósito. Você não acha isso? Eu concordo ipsis litteris com você. O pecado é algo intrínseco do homem mesmo. Desde a queda, a gente nasce pecando, morre pecando, vive pecando, e só vai terminar o pecado o dia que a gente for realmente redimido por Deus, né? E de alguma forma glorificado, né? A gente vai ser liberto do pecado. Mas, assim, essa ideia de você querer se sentir melhor do que os outros, se achar superior por aquilo que você tem ou por aquilo que você é, né? Ou, às vezes, o oposto também. O oposto também é verdadeiro, né? Você se sentir inferior por causa daquilo que você não tem ou por causa daquilo que você não é, isso é uma visão pecaminosa de si. O apóstolo Paulo fala com clareza, né? Nós devemos pensar de nós mesmos somente aquilo que convém, nem a mais, nem a menos. E aí, assim, a gente está conversando aqui sobre a visão inferiorizada do ego, né? Também, porque assim, as pessoas pensam muito sobre orgulho também do ponto de vista assim, O orgulhoso, né? você se sentir melhor do que os outros. Mas as pessoas também esquecem que, assim, essa questão de você pensar menos de si, ter uma visão de autoestima depreciada, também é pecaminoso. Murcha, né? Que o Tim Keller, no livro dele, chama aquela autoestima murcha, né? Exatamente. Assim, as pessoas têm uma visão errada sobre a humildade. A maioria das pessoas pensa que humildade é você ser uma pessoa que se humilha, que né, ela fica se depreciando, fica falando coisas negativas sobre si, tem uma visão excessivamente pessimista sobre si, e não é bem por aí. Uma pessoa que vive falando mal de si, na verdade, ela é uma pessoa obcecada por si mesma. Ela é uma pessoa obcecada pelo eu. Ela é tão orgulhosa contra o outro, só que ela tem uma obsessão por si mesma do ponto de vista negativo. Eu falei, eu tava conversando com os amigos meus sobre isso um dia. É um pecado tão grande, talvez não de propósito, talvez tenha alguns fatores exteriores, mas é um pecado tem consequências tão ruins quanto o pecado do orgulho, porque você deixa de pensar no outro. E aí você foge totalmente do cristianismo. Se você é orgulhoso demais, você deixa de pensar no outro porque você quer fazer só suas vontades. Você se acha melhor do que os outros, você acha que você é melhor que os outros, você acha que os outros têm que se servir. Aí é um ponto. Mas quando a pessoa tem um ego reduzido demais lá embaixo, aquela pessoa da baixa autoestima, ela também deixa de pensar nos outros. Porque, mesmo que seja doentio, é uma pessoa que só pensa em si mesma. Ela só pensa, nossa, olha lá, aquela menina é mais bonita do que eu. O eu sempre é o centro. Continua sendo o mesmo problema. O eu, exatamente. Não é tipo, nossa, olha, aquele cara é muito mais inteligente do que eu. E é essa questão do Deus invertido, assim. A pessoa tá infeliz não porque ele é, mas porque a pessoa é mais que ele. Porque, cara, nossa, aquela pessoa toca violão melhor que eu. Cara, já, meu Deus, que desista da minha vida. Né? E essas motivações erradas, essas motivações falsas, assim, eu acho que meio que faz a gente quebrar a cara e faz um pouco a gente desviar do evangelho. Por isso que eu na minha opinião, eu quero que você dê a sua, assim, você não acha que o orgulho é o pai? O orgulho não. Mas um ego adoecido, vamos usar esse termo assim, um ego doente, um interior doente, seria o pai de todos os pecados, porque é pelo ego doente que a gente peca, é pelo eu, nosso eu doente, nossa natureza pecaminosa que a gente peca. Então, assim, uma pessoa que é orgulhosa demais é porque ela se sente melhor do que os outros, que ela vai criar outros pecados, ela vai diminuir os outros, ela vai humilhar as pessoas porque ela se acha melhor. Você concorda com isso? Então, eu acho que tem um papel importante, né? Não há a menor sombra de dúvidas que, de fato, existem muitos pecados que surgem a partir de uma visão distorcida do seu eu, da sua própria identidade. Mas eu acho que a raiz de todos os pecados, assim, eu acho que talvez o pecado que abre mais caminhos para outros, inclusive para o próprio orgulho, a gente poderia falar que é a idolatria, né? A idolatria. Porque é verdade. Todo pecado, em última instância, ele nasce da idolatria. Não é por acaso que o decálogo, quando Deus vai determinar os 10 mandamentos para o ser humano, que ele entrega para Moisés as tábuas da lei, já começa com o primeiro mandamento falando assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Porque todas as vezes em que nós escolhemos desobedecer o nosso Deus, não levar a opinião dele em conta sobre as coisas, nós só fazemos esse tipo de coisa porque um outro Deus foi mais importante para a minha história do que o Deus verdadeiro. Nós só mentimos, por exemplo, porque a opinião dos outros, o que as pessoas vão pensar sobre mim, é mais importante para mim naquele momento do que a opinião de Deus sobre a minha mentira. Exato. Portanto, perceba, há um outro altar no nosso coração. E aqui a gente entra numa discussão fantástica, que é a questão do politeísmo e monoteísmo. A maioria das pessoas pensa que existem apenas dois tipos
de religiosidades possíveis. Ou você é um monoteísta, alguém que adora apenas a um único Deus, como as religiões judaico-cristãs ou a religião islâmica. Ou você é alguém politeísta, que tem vários deuses no seu panteão, como as religiões de matriz africana e assim por diante. As religiões da mitologia grega também, né? Mas, na verdade, existe um terceiro caminho possível e que é o mais popular de todos eles. É o que provavelmente nós nos encontramos nele, inclusive você, meu irmão, que está nos assistindo, que é o caminho do enoteísmo. O enoteísmo é uma postura religiosa onde você tem um Deus principal que está acima dos demais. Portanto, há um Deus que é o Deus, né? Ele está acima dos demais. Mas ainda assim você mantém outros deuses no panteão do seu coração. Isso era comum nas religiões de mistério da Grécia Antiga e assim por diante. Mas isso continua comum nos nossos corações. A maioria de nós tem o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que foi revelado nas Escrituras, como Deus do seu coração. Mas ela também tem outros deuses que ela guarda ali escondidos. A idolatria do amor verdadeiro, a idolatria do sucesso profissional, a idolatria do eu, do ego. Né? Eu não sei se você sabe, mas a palavra ego no grego quer dizer eu, ego, eu. Então, assim... Aí você pegou surge a mesmo, partir daí. porque eu acho que esse é o ponto, né? A idolatria. E o problema do ego é exatamente a idolatria do eu. Exatamente. O que as pessoas vão pensar sobre mim, o que eu penso sobre as outras pessoas por minha causa, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo. Mas, igual eu falei, como a gente é pecaminoso, como a gente nasce nessa natureza pecaminosa, existe algum tipo de orgulho bom? Existe, por exemplo, a gente tem uma forma do orgulho bom que a gente fala, a pessoa fala, nossa, eu me orgulhei dela, fez tal coisa, nossa, ela vence a menina do skate lá. Nossa, que orgulho do nosso país. Isso é um orgulho bom ou não existe nenhuma forma de orgulho bom? Ou teria outro nome por isso? Então, o meu pastor, que inclusive é meu tutor também, ele costuma dizer que não existe orgulho bom, né? E que, na verdade, esse que você está descrevendo aí é uma imprecisão do termo. Todo orgulho, por definição, né, utilizando aqui a obra do C.S. Lewis para a gente determinar o que é orgulho, que é aquele sentimento de se sentir superior ou inferior às pessoas, né? Ter mais ou em relação a, né? Isso que o C.S. Lewis vai falar, ele sempre vai ser de alguma forma negativo, né? O que nós sentimos das pessoas, na verdade, não é orgulho, nós sentimos admiração por elas. Nós sentimos gratidão a Deus pelo que elas conquistaram. Nós ficamos felizes com a felicidade deles. Isso não necessariamente é orgulho, né? O orgulho da perspectiva do C.S. Lewis, e que o Tim Keller também vai trabalhar, é sempre numa perspectiva pecaminosa negativa. É sempre pecado, né? Talvez a gente devesse melhorar os termos, né? Adequar os termos. Mas eu acho que é exatamente isso, porque, gente, vocês não leram esses livros, assim, Ego Transformado e Tim Keller, do Tim Keller e o Cristianismo Puro e Simples, são livros que você tem que ler, assim, sei lá, mensalmente ou pelo menos uma vez por ano, gente, porque é um negócio que você lê, aquilo te fala com você, mas quando você lê de novo, já fala de outra vez, principalmente eu sou a favor que quer dizer, eu sou suspeito porque eu sou Lewisette, né? Eu prefiro o do Lewis, mas assim, tanto que eu fiz essa pergunta porque o nome do capítulo, se o orgulho é o maior dos pecados, porque o nome do capítulo, que eu acho que é o capítulo 8 do C.S. Lewis, que é do Cristianismo Puro e Simples, que é o maior de todos os pecados, que ele faz exatamente por esse orgulho. Que tapa esse capítulo. Inclusive, eu gostaria de recomendar a leitura também. Leia o livro Deuses Falsos, também, do Tim Keller. Eu acho que são 3 leituras que são extremamente conectadas umas às outras. Elas tratam mais ou menos os mesmos problemas e elas expõem uma visão sobre o eu que pode ser transformada, né? Uma visão que não olha para o outro com um ar de superioridade, não se sente melhor, não busca a aprovação pela aprovação, porque ela tem outros referenciais. Então, mas dando seguimento nessa parada do orgulho. Tá, não existe orgulho bom, então. Mas como que a gente... Por que é tão difícil a gente se livrar do orgulho, então? Por que a gente não consegue livrar disso? Como é que a gente foge disso? A gente não consegue se livrar do orgulho porque a grande verdade, meus irmãos, é que nós não temos alegria nas coisas em si. Essa é a grande verdade. É aquilo que o C.S. Lewis falou. Ele foi cirúrgico naquilo que ele trouxe. Nós sentimos alegria em ter as coisas e em ser coisas superiores aos demais. Nós sentimos alegria em ter mais do que alguém, em ser mais do que alguém. A gente não tem verdadeiro contentamento nas coisas que nós temos. Então, assim, a maneira como nós podemos nos livrar dessa armadilha é nos alegrarmos nas coisas pelas que elas são. Por que você não pode se alegrar? Que coisa difícil, né, velho? Você vai falando que vai doer no meu coração. Não sei se dói no seu também, mas que coisa difícil, velho. É um exercício que você fica pensando assim, cara, nossa...
Principalmente num momento de pandemia desse. Eu fico pensando, cara, tem gente que não tem nem casa pra ficar em casa, né, que ele fica em casa. É um exercício, cara, de ser feliz pelo que Deus tem te dado. A gente chama isso na teologia de contentamento. É ser contente, ser feliz, ser realizado com aquilo que você tem. Paulo fala, né? Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Eu aprendi a comer bem, eu aprendi a passar fome. Então, assim, a gente tem que ser feliz com aquilo que o Senhor tem nos dado. Aquela gratidão e alegria a Deus pelas coisas que nós temos, pelas coisas que nós somos. Cada um tem a sua própria história. A gente tem que tirar os nossos... parar de colocar os nossos olhos na vida dos outros e começar a colocar os nossos olhos em Deus, nas coisas que o Senhor tem feito por nós, nas coisas maravilhosas que Ele já realizou na nossa história. A gente não precisa da opinião dos outros, a vida dos outros como referência, se é auto-sucesso para nós, para a gente ser feliz. Até porque, se a gente for viver a nossa vida e basear a nossa felicidade naquilo que os outros têm, naquilo que os outros são, você vai viver uma vida medíocre, completamente infeliz. Vai. Porque sempre vai ter alguém que vai ser mais rico que você, sempre vai ter alguém que vai ser mais bonito, sempre vai ter alguém que vai ter um namorado muito melhor do que o seu. Então, assim, a gente não pode basear a nossa felicidade... Isso é boa. É verdade, mas Sempre é verdade. Sempre vai ter um namorado muito melhor que o seu. Sempre vai ter. Essa é a verdade. Então a gente precisa Mas parar. É a mesma que a história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Porque você não é feliz com a sua. Você tem que ser feliz com a sua. Porque com você as não coisas cuida que da Deus tem te sua, dado. né, velho? Exatamente. Olha. Você devia comprar um gato, você ter 7 vidas pra cuidar e parar de cuidar dos outros. Entendeu? Assim, sim, isso é horrível. Isso é horrível. Cara, vive a sua vida, se alegra com as coisas que Deus tem te dado. Sabe assim, a grande verdade, nós somos ingratos. Nós não amamos o Senhor de verdade. Nós não nos importamos com as coisas que o Senhor pensa sobre a nossa vida. Sabe assim? Então, assim, a gente se importa mais com a opinião das outras pessoas. A gente precisa parar de fazer isso. Exato, velho. Mas por que é difícil, muda a pergunta, por que é tão difícil se contentar? Por que é tão difícil viver contente, cara? E é uma pergunta honesta que eu faço mesmo, porque eu pergunto pra mim, é igual, tem momentos que eu passo, igual essas últimas férias eu tava muito, assim, incontente com a vida. Eu falo, por que é tão difícil eu ser contente? Por quê? Cara, eu acho que talvez porque é uma pergunta difícil de responder. Mas eu acho que tem a ver com a gente não estar com o nosso coração satisfeito em Deus. Exato. Sabe assim, as coisas nos dão alegria porque o Senhor é que tem nos dado. Então, assim, em última instância, o que traz paz, realização, felicidade para o nosso coração verdadeiro, deleite na vida, é um relacionamento com o Senhor. É o nosso coração estar alicerçado no Senhor. É amar o Senhor de todo o coração. E entender que o Senhor te deu as suas coisas e ser grato por aquilo que Deus te deu. Sabe assim, isso não quer dizer que você não deva ter a ambição. Porque a ambição é algo que agrada a Deus quando você tem uma perspectiva bacana. Do tipo assim, eu quero crescer na vida, eu quero conquistar coisas, eu quero produzir cultura, glorificar a Deus, eu quero ser um bom empresário, um bom chefe, um bom médico, um bom funcionário público. Deus se agrada quando nós sonhamos e sonhamos alto. Mas nós devemos fazer isso pelos motivos certos, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas experimentem melhores serviços, para que o reino do Senhor Jesus Cristo avance, para que a gente tenha uma sociedade mais parecida com aquilo que Deus pensou que deveria ser. E não, eu quero trabalhar mais e ser ambicioso e ter mais dinheiro porque eu quero me mostrar e quero que as pessoas... Cara, a opinião das pessoas não importa, a gente tem que parar de pensar na opinião dos outros e começar a parar para pensar na opinião do Senhor sobre as coisas. E outra coisa também é que o cristão, às vezes... ele brinca com o chamado dele, né? Porque a gente... Deus fala que a gente é peregrino aqui. A gente é peregrino, a gente não é desse mundo. E o cristão vive... ele quer buscar coisas para se contentar aqui. E quando ele acha que é brincadeira, simplesmente... eu não falo que a pessoa que faz isso não é crente, é porque, às vezes, ela não entendeu ainda o peso tipo, de... Putz, eu quero viver uma vida para Jesus. Se você quer viver uma vida para Jesus, cara, é a vontade de Jesus que é a boa para você, cara. E a gente tem esse negócio de ficar preso aqui na Terra, ficar preso com as coisas que estão acontecendo. E a gente põe nossa segurança nos nossos sonhos, nos nossos desejos. A gente põe nossa segurança no plano que a gente está realizando. A gente põe nossa segurança num casamento, num namoro. E quando isso dá errado, a gente entra em depressão, entra em tudo, e eu acho que por isso que aí tá aí um dos maiores dos pecados aí, porque a gente idolatrou tanto nosso eu, e a gente
colocou tanta a nossa confiança em nós mesmos que a gente esqueceu do plano de Deus pra gente. E o plano de Deus pra gente, às vezes, a gente não quer. Aí a gente fica bravo, a gente ira, a gente grita. Mas quando a gente aprende a viver contente, cara, é totalmente diferente. Gente, o contentamento é o segredo da felicidade. Você quer ver uma vida feliz, feliz de verdade, satisfeita, realizada, próspera. Seja contente com o que Deus tem te dado, feliz com as coisas que você tem. Tire os seus olhos, a sua vida, da vida dos outros. A gente fala assim, a gente está conversando muito sobre ego, orgulho, mas tem um terceiro pecado aí que sempre entra pela tangente, que é a questão da inveja. Inveja. Dr. Jonas Madureira, pastor da Igreja Batista, ele fala que a inveja é a incapacidade que nós temos de nos alegrarmos com as conquistas dos outros. A incapacidade que a gente tem de se alegrar quando um amigo seu, um colega de igreja, de repente arruma um emprego muito melhor do que o seu. Por que você simplesmente não pode olhar para ele e se alegrar? Poxa, meu irmão, estou feliz por você, de verdade. Mas você olha aquilo, de alguma forma se sente mal, porque você queria o lugar dele. Mas pelo amor de Deus. Tá vendo, Deus? Olha, você tá dando isso pra ele, pra mim você tá dando o quê? Nada. Cara, isso é pecado, isso fede, isso cheira mal, sabe assim? Isso é triste, entristece o coração do E é Espírito tão Santo. comum no nosso meio cristão, né? Infelizmente. Sabe assim, a gente tem que ser feliz, se alegrar pelas outras pessoas, pelas conquistas dos outros, como se fossem as suas próprias conquistas. Esse é um ideal de ego cristão. É um ideal que é sóbrio a respeito de quem você é, que é realizado, satisfeito com as coisas que você tem, que Deus tem te dado, porque você entende que é Deus que está escrevendo a sua história e que tudo que você tem existe para a glória dele, e que, ao mesmo tempo, se sente grato, feliz a Deus pelas conquistas dos seus irmãos, pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa da vida dele para ser feliz. E, principalmente em tempos de internet, aquilo que a gente vê, gente, é só a pontinha do iceberg. É só a pontinha do iceberg. As pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Na minha trajetória como pastor, eu cansei de ver casais lindos, evangélicos, né? Cansei de ver. Dia dos namorados, sempre um monte de fotinha junto, assim, né? Aquela coisa. Mas aí vai pro gabinete, fecha a porta, aí a gente vai conversar e aí a gente vê que não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Relacionamentos quebrados, homens, maridos e mulheres que não se amam mais, que estão vivendo situações terríveis, que não deveria nem se nominar no meio cristão, mas que na internet, para as outras pessoas verem, tá mil maravilha. E aí você olha para a vida daquela pessoa, de repente uma menina vê aquele casamento e sente uma profunda inveja no seu coração. É isso que eu falo. Tipo, você não faz só mal pra você, você envenena a vida dos outros. Isso é um negócio que eu brigo com os meus amigos cristãos. Eu falo, gente, a gente tinha que parar de fingir que a gente é crente e jogar na roda que a gente é pecador, que o mesmo pecado que ele tem, você tem também. E como você venceu esse pecado, a gente também pode vencer. Porque eu escrevi um texto sobre isso na época da pandemia, porque eu tava ficando doente, cara, assim, desse fingimento de ninguém tá fazendo nada, todo mundo parado na época do lockdown, todo mundo parado e o povo fingindo que tava super produtivo. Nossa, hoje eu já fiz tantas coisas, 1 milhão de coisas. Véi, isso tava fazendo mal tão grande. Eu parei pra pensar, gente, todo mundo parasse de fingir, ia ser tão bom pra todo mundo, mas você tem que mostrar, você tem que provar pro outro que você é melhor que o outro, por que isso? E a gente entra numa discussão aqui legal também, assim, que são as motivações que nós temos para publicar coisas nas redes sociais. Já pensou nisso? Por que você publica as coisas que você publica no Instagram? Por que você posta os stories que você posta? Sabe? O que você quer provar? De quem você quer chamar a atenção? Eu entendo que a gente tem que usar as nossas redes sociais como meio de nós nos alegrarmos com os nossos amigos e com aquelas pessoas que se alegram com a gente. Quando a gente compartilha uma foto, uma coisa bacana que nós fizemos, um treino na academia, a gente se sente feliz de compartilhar aquilo porque foi mais um dia difícil que a gente venceu. Uhum. Eu vejo pessoas assim, não poste foto da sua comida, não poste foto do seu treino na academia, não poste foto das suas músicas que você gosta. Meu irmão, por que você está nas redes sociais, então? Exato. E pior, por que você está pagando de fiscal de Instagram? Sabe assim... De novo, vai comprar um gato, que você tem 7 dias pra cuidar e esquece dos outros. Eu tenho uns amigos que é chato, que a gente vai viajar e eu gosto de tirar foto, eu gosto de registrar, eu gosto de... Se as pessoas... Isso é muito importante. Se as pessoas estão tirando foto do treino na academia, é porque aquilo ali foi difícil pra caramba. E ela se sente feliz de compartilhar com as pessoas que ela ama, daquilo que ela viveu. É claro que nem sempre esse é o caso, né? A gente sabe, tem muita gente também que gosta de aparecer mesmo. Tem pecado aí, precisa tratar, né? Mas assim...
Em muitos casos, aquilo ali é uma vitória, é um símbolo de superação. Poxa, mais um dia que eu consegui vencer. Eu vou para um lugar legal, eu me sinto feliz de estar naquele lugar, eu quero compartilhar minha felicidade com as pessoas que eu amo. Né? Pelo menos esse deveria ser a motivação nossa quando a gente posta. A gente sabe que tem gente que posta para aparecer mesmo, para tirar onda, né? Não é o caso de quem é crente de verdade, né? Mas a gente tem que ter isso em mente. Cara, e você falando de postagem assim, eu vejo que o Twitter, eu não sei se você tem Twitter, mas é o Graças a Deus, não. é o lugar, eu não sei por que eu tenho ainda, eu acho que eu invento desculpa aqui pra me informar, mas é um poço de showroom, porque... Eu sei que tem como você usar o Twitter pra glória de Deus, eu sei disso, mas assim, eu não tenho. É um ambiente, eu considero um ambiente muito tóxico. É um poço de showroom, muito exatamente porque as pessoas acham que ele é uma rede social, porque aí elas postam mesmo assim pra se sentir melhor que os outros, é um julgando o outro, um apontando dentro na cara do outro, e uma coisa que mais me intriga é ver... Tem um povo, um pessoal no Twitter, eu falo, gente, como é que deve ser a vida dessa pessoa no dia a dia dela? Deve ser uma pessoa infeliz, que não conversa com ninguém. Outra coisa, muita menina postando foto seminua, adolescente, velho, e compartilhando. Fala, velho, o que essa menina tem no coração dela? Por que ela tá fazendo isso? De quem que ela tem que chamar atenção pra fazer isso? O pior é quando é da igreja, né? É. Uma vez eu vi uma irmã, crentinha, eu sei que ela ama Jesus. Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas que ela postou um vídeo que quando eu vi, eu falei assim, meu Deus. Tipo assim, eu senti vergonha por ela. Sabe assim? A gente fica preocupado, assim, sabe? É uma coisa que não condiz com quem carrega o nome do Senhor, sabe assim? Então, assim, é difícil, é complicado. Preocupante, né, velho? E eu fico... E assim, o que ela quer com aquilo, cara? O que ela quer? Porque assim, a gente não é bobo. Entendeu? A gente sabe o que acontece quando você posta uma coisa dessa. Uhum. O inbox fica cheio, assim, sobe 99 mensagens, né? Um monte de curtidas, um monte de rapaz. Oi, linda. Oi, sumida, RS, né? Oi, sumida. Então tem um monte, assim, aí vem. Então, assim, a gente sabe. Mas a pergunta é, por que você precisa dessa atenção? Que tipo de homem você acha que você vai arrumar? Exato, velho. Expondo o seu corpo dessa forma para receber esse tipo de atenção. Você quer um cachorro no cio, velho. Você não quer um namorado, não. Fica olhando nisso. Por que você fica fazendo cara de sapeca quando você tira foto e sensual na internet? Sabe assim? O que você quer? Você acha que isso glorifica a Deus? Você acha que Deus é honrado? O Espírito Santo fica feliz, se alegra com esse tipo de comportamento? Não se alegra. Se você quer um homem de Deus de verdade, um homem para ser homem, para ser pastor na sua história, na sua vida, para ser pai dos seus filhos, para transmitir caráter para a próxima geração, ele não vai se interessar por um homem que tem esse tipo de comportamento. Eu creio nisso, porque... E aí que já erra, né? Já são pecados que a gente já vai queimando nossa vida futura. E homem também faz a mesma coisa, viu, queridos? Só que o biquíni do homem chama-se Mercedes, né? Ele gosta de postar o carrão assim, né? Tá, isso aqui. O relógio aqui dirigindo. Pá, dirigindo. Ou então, se ele tiver um corpo massa, ele bota também. Ali, entendeu? É a mesma coisa, o mesmo pecado, o mesmo problema. E aí eu pergunto pra você, que tipo de mulher você espera arrumar quando você faz esse tipo de coisa? Eu espero que você queira arrumar uma namorada por quem você é. Pelo amor que você tem a Jesus. E não pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você parece ser na internet. Exato, né, velho? Depois o pessoal reclama, nossa, só conheço, eu tenho dedo podre, só escolho gente ruim, não sei o quê. Mas, velho, olha o tipo de pessoa que você tá chamando a atenção pra você. E aí, quando casa, depois tem uma vida com Deus porca, compromisso com Deus porca, e quando chega lá na frente que tem filho, o filho é tudo desviado. O adolescente vai só no cu de jovens, assim... Quase não vai, quando vai assim daquele jeito, chega na juventude, vida toda errada, e começa a chorar de Deus, meu Deus, onde que eu errei? Errou lá atrás. Eu rodei desde o começo, porque tudo que fez na vida fez pelas motivações erradas. Mas enfim, então ficou tenso, né? O negócio ficou pesado, grave. Eu vou dar uma dica pra vocês, gente, que me libertou na época. Que, gente, não fica postando coisa no Instagram, em rede social, pra chamar a atenção dos outros, não, pra chamar a atenção da mina que você gosta. A mina que você gosta tá nem aí. Ainda mais que você ficar postando foto sem camiseta, ficar postando foto de exatamente exibindo carro, exibindo essas coisas, exibindo o que você está fazendo. Gente, exatamente. Eu acho que é tão libertador. É uma dica pra vocês, pra homem, pra mulher eu não sei, mas pra homem, é uma dica pra você. Para de ficar tentando chamar a atenção dessas coisas, gente. Vive, posta o que você quiser, posta aqueles memes sem graça que você ri dos seus amigos, posta o que você acha engraçado, gente, porque você vai ficar pesando nisso, aí você pesa a sua rede social, exatamente, de novo, você pesa sua vida com aquela vontade de agradar. E às vezes é uma pessoa que não merecia toda essa atenção sua e você tá lá, não, você tem que fazer isso pra essa pessoa ver. Nossa, eu vou postar aqui assim direta pra pessoa ver.
Nossa, eu vou postar essa música aqui pra pessoa ver. Nossa, Eu acho indireto um negócio meio errado, assim, sabe? Assim, acho que você tem um problema com a pessoa, você tem que falar. exato. Por que você não vai em conversa? Eu tenho esse negócio. Uai, Jesus, quem falou isso não foi eu, não, foi Jesus. É a Bíblia que diz. Jesus fala lá em Mateus capítulo 18. Se um irmão pegar contra ti, ou seja, portanto, se vocês têm um problema, se acontecer um problema entre vocês dois, pisou na bola, ao invés de ficar escondendo que pisou na bola, mandando indiretinha, ou igual algumas mulheres fazem casamento, né, dormindo de calça jeans com o marido, de calça fechada, não sei o quê. Ao invés de ter esse tipo de comportamento, conversa. Véi, Provérbios fala, né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não é isso que Provérbios fala? Exato. Então, assim, vai conversar, vai dialogar, resolver o problema. Não é que eu sou São dois adultos maduros. Não é que eu sou cristãozão, não. Nem sou tal exemplo assim, mas, cara, eu acho tão bom quando duas pessoas sentam na mesa e conseguem conversar. Ó, você fez isso, isso, isso. Ah, tá, eu fiz isso, tá. Ah, você fez isso também. Nossa, tão assim, libertador do que ficar aquele negócio. Nossa, faz tão mal, dá tanta preguiça. Tem cura nisso daí, viu, irmãos? Tem cura. Quando a gente conversa, trata os pecados, encara ele de frente, tem cura. Agora ficar guardando esse trem aí, uma hora ele vem pra tona. Uma hora supita aí vai ser um momento horrível. Mas pra onde nós foi hoje, então, eu tô falando, nós ia conversar hoje, é um tema que eu gosto, porque trata tudo isso. Mas falando sério, antes de voltar aqui pro assunto, gente, talvez nem seja porque você está interessado em alguma pessoa, mas é uma coisa que eu vivi, já vivi antes da minha vida, porque a vida é assim, altos e baixos, mas sabe que eu vivi muito boa, porque foi quando Deus impôs um negócio na minha vida que eu não tinha como lutar contra. Eu falei, eu aceito, eu vivo brabo, eu vivo chorando, e cara, foi um período, quando eu comecei a aceitar, eu falei, véi, eu quero fazer a vontade de Deus, não quero? Ele falou que vai cuidar de mim, não falou? Então, é um peso tão grande das suas costas, esse peso de, nossa, eu não quero postar no Instagram porque a menina que eu gosto vai achar que é cringe. Velho, posta. É um peso tão grande que você tira assim das suas costas, de ficar fazendo as coisas para agradar os outros, deixando de... Claro que você tem que ter o filtro cristão, o que você vai postar, né, Zé? Mas, assim, você vive bem, tipo assim, você não, quando você vive sem querer agradar alguém, você vive bem. Nós não devemos fazer ou deixar de fazer as coisas pensando na opinião dos outros. A gente tem que viver, fazer ou não fazer pensando na opinião de Deus. Na opinião de Deus. É isso. Em como Deus vai se agradar ou se entristecer com aquilo. A opinião dos outros, em última instância, pouco importa. O que importa é a opinião do Senhor sobre o que você está fazendo, a maneira como você está se comportando. Tá, voltemos agora, mas a gente parou na parte do orgulho. Existe algum orgulho bom, então? Não. Não. Eu entendo que não. Se você fala que você se orgulhou de uma pessoa e isso representa um sentimento positivo, possivelmente há uma palavra melhor para descrever o sentimento. Gratidão, admiração, você é uma pessoa que me inspira, eu sou muito feliz pelo que Deus tem feito na sua história, por isso que aconteceu na sua vida, por onde você chegou, e é isso aí. E como que, agora a gente já falou um pouco dessas consequências, desses sintomas de um ego adoecido, mas como que a gente, às vezes a gente não consegue identificar isso? Como é que a gente identifica esse ego adoecido, que a gente não tem um ego normal? Porque outra coisa que o Keller fala no livro dele é que o ego tem que ser tipo o dedo do pé. Você não tem que ficar sentindo esse ego toda hora, não tem que ficar te incomodando toda hora. É um negócio que tá lá, que você precisa dele, mas não é um negócio que tem que ficar te torturando. Como é que a gente sabe que a gente tá com o ego adoecido? Como é que a gente identifica isso? Então, aí é aquele negócio, né? Essa imagem do Tim Keller é muito boa. Ele fala lá que a palavra físio, que Paulo usa para se descrever, quando ele fala de orgulho, né? É uma palavra que mostra um órgão distendido, né? Algo inchado, além do tamanho normal. Tipo assim, uma apendicite, né? Alguma coisa está dolorida, você encosta ali, dói pra caramba, né? Então, é mais ou menos alguma coisa assim. E que... O nosso ego é dessa forma. O nosso ego ele é dolorido, ele está sempre preocupando, você não pode encostar nele, aquela coisa. E que o nosso ego deveria funcionar como os dedos dos nossos pés. Eles estão lá, eles têm as suas características, são 5, tem unha, né? Ele tem características. Eles te ajudam a se movimentar, eles são os responsáveis pelos quais você não cai, você consegue dar passos, você se equilibra. Mas ainda assim, você não pensa que eles existem. Uhum. Eles estão lá. Você não pensa no seu dedão do pé no dia a dia. A não ser que tenha uma unha encravada. A não ser que tenha alguma coisa que esteja doendo. Da mesma forma, o nosso ego deve ser assim. Nós devemos ter uma visão moderada, igual Paulo diz, uma visão sóbria sobre quem nós somos. O que seria uma visão sóbria de quem nós somos? Uma visão madura. Esse é um negócio que eu tenho dificuldade de identificar, sabe? Assim, tá bom, eu não posso ter esse ego adoecido nem pra super, nem pra menos. Mas como é que é uma visão sóbria? É uma visão que reconhece aquilo que Deus fez na sua história, reconhece as qualidades que Ele mesmo te deu, mas que também não se orgulha, não se ensoberbece delas. É uma visão que sabe das suas fragilidades, que sabe dos seus problemas, defeitos e pecados, mas que ao mesmo tempo não se autocentra neles, não se superconcentra neles.
Então, assim, é aquele tipo de pessoa que, quando recebe um elogio, tem a tranquilidade de falar assim, obrigado, obrigado. Tem fundo de verdade. Não fica assim, ai, não. Você já pensou, já reparou o tanto que é difícil isso? Quando alguém te faz elogio, a pessoa fica falando, não, de jeito nenhum, que aí, mas de jeito nenhum. Isso é pecado, isso é um tipo de orgulho, né? Assim, você é tão preocupado com o seu ex, você não consegue simplesmente aceitar um elogio. É uma visão sóbria de si. Não é ser arrogante, você simplesmente fala assim, obrigado, louva a Deus por isso. O senhor que fez, o senhor que deu. Deus que fez. Ao mesmo tempo, também, é aquela pessoa que, isso é uma coisa comum no universo feminino, né? Não chega diante do espelho, assim, ao mesmo tempo que não fica obcecada pela imagem que vê, mas também não sente repulsa. Consegue ter paz com o seu corpo da forma como ele é, com as suas imperfeições, como todos nós temos. Tem paz no coração. Então, assim, essa é uma visão sóbria, que não pensa de si nem além, nem mais, nem aquém, nem menos do que convém. Apenas aquilo que é, de fato, as coisas. Então, a gente tem que ter essa visão equilibrada. Mas eu te cortei, como é que a gente identifica os sinais que isso está errado, que o meu ego tá sendo o que ele não devia ser? Quando a gente começa a importar demais com a opinião dos outros. Se a gente está importado demais com o que os outros vão pensar, se a gente se importa demais com a vida dos outros, se a gente se importa demais com a coisa que os outros têm, se a gente quer conquistar as coisas porque os outros têm, se a gente quer ser melhor do que os outros são, ter coisas da mesma forma como os outros têm, isso é um grande sinal de que, de repente, nós podemos estar sendo orgulhosos e ter problemas com o nosso ego. Nosso ego está doente. A gente não deve fazer as coisas pelas motivações erradas, porque as outras pessoas têm ou vão pensar, etc. A gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus, de acordo com aquilo que Ele tem feito, colocado no meu coração. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ser ambiciosos. De novo, não é isso. Eu instrua você que você cresça, que você lute, que você batalhe, conquiste grandes coisas, faça diferença. Mas faça diferença pelos motivos corretos. Sabe assim, se você é um médico, atenda com amor, com compaixão no seu coração para servir as pessoas. Se você é um porteiro, dê bom dia para todo mundo. Seja um cara alegre, doce, tratável no relacionamento. Sabe assim? Porque tudo que a gente faz para a glória de Deus. Não pensando que os outros vão pensar, nem tendo a vida dos outros como parâmetro. Se a gente está muito preocupado com a opinião das pessoas ao nosso redor, é sinal de que o nosso ego está doente. A gente precisa de tratamento. E tem como eu acho que um dos maiores sintomas do ego é esse orgulho. Tem como acabar com o orgulho, de fato, assim? Sai orgulho. Não... Com certeza. Entregando para Jesus. Entregando para Jesus. A gente tem... Todo navio tem um leme, né? Uhum. Um timão. Onde, inclusive, o Corinthians tem o apelido de timão, né? Por causa desse leme do navio. Todo navio tem um timão. E o cristão ele precisa aprender a conduzir o seu navio de mãos abertas. Deixando Deus direcionar para onde ele deve seguir. A gente tem que aprender a segurar as coisas da nossa história de mãos abertas. E da mesma forma, a gente tem que entregar a nossa história, o nosso orgulho, a nossa vida para Deus. Quando a gente for satisfeito em Jesus, ter prazer em Cristo, ter alegria verdadeira nele, parar de se incomodar com os outros, para começar a se incomodar com o que Deus pensa sobre nós, então a gente vai ter vitória sobre esse tipo de coisa. Mas a grande verdade é que a gente não está muito importando com a opinião de Deus sobre as coisas, a gente está importando com a opinião dos outros. Exato, a gente importa muito mais do que o outro está pensando que eu vou postar do que se Deus está pensando que eu vou postar. Mas tem vitória, sim. É encontrando alegria em Jesus, entregando a nossa vida para Ele, deixando Ele conduzir a nossa história, tirando o nosso foco das outras pessoas, colocando o nosso foco em Deus, na opinião de Dele sobre as coisas. É isso que eu ia perguntar. Então, assim... Na verdade, meus irmãos, isso não é só por orgulho, não, viu? Isso é para tudo. Qualquer pecado da sua vida, só tem vitória verdadeira se você colocar os seus olhos em Jesus, se você colocar o seu coração no Senhor Jesus, entregar para o Senhor Jesus de verdade o controle da sua história. Sem Jesus, meu irmão, não tem como vencer seus pecados. Não tem. Então, assim, em passos práticos, que às vezes fica... Claro que é isso que a gente tem que fazer, mas às vezes fica aberto mais, assim, mas para falar que a gente não falou que tem que fazer mesmo, assim, claro que não é uma receita de bolo, né? Mas como que a gente cultiva um ego saudável? O que a gente pode fazer para cultivar exercício no dia a dia? Como é que a gente cultiva esse ego saudável? Eu acho que o primeiro ponto é isso que nós estamos discutindo aqui, que é ter satisfação e alegria em Deus. A primeira coisa... Contentamento, né? Contentamento. É ser grato a Deus pelas coisas que Deus tem feito, colocar os olhos naquilo que o Senhor tem escrito da sua história, ter alegria, prazer verdadeiro no Senhor. Porque sem esse elemento, todos os outros são totalmente insolucionáveis. Uhum. Mas, uma vez que tendo feito isso, eu acho que... Não sei, talvez assim, a gente tem uma postura nas redes sociais que condiz com esse coração satisfeito em Cristo. Do tipo assim, por exemplo, mudar a forma como nós olhamos para as publicações das outras pessoas. Uhum. Mudar a forma como nós vemos as coisas que elas conquistam e adquirem.
E se porventura nós estamos tendo dificuldade com isso com determinadas pessoas, que tal de repente parar de ver? Sabe assim? Que tal de repente não pensar nisso? Tentar fugir do... Tipo assim, entendeu? Tentar fugir desse tipo de situação. É aí que chega a hora, né? Putz, se isso te faz tão mal assim, por que você precisa disso? Por que você precisa desse perfil no Instagram se faz tão mal assim? Tem uma coisa que eu não entendo, é que tem gente que te faz mal e você continua tendo relacionamento com essa pessoa, mantendo ela perto e tal, fingindo que nada está acontecendo. De repente, talvez a melhor escolha possível seja com toda a maturidade, toda a sabedoria do mundo. Olha, de repente eu vou parar de ver as publicações dessa pessoa. De repente eu não vou colocar tanta atenção nisso. Deixa pra lá. Parar de pensar nos outros. Esse é um problema, porque às vezes a gente acha que faz isso, mas a gente não faz. A gente fala... Em vez de a gente deixar a pessoa de lado, a gente fica de mal da pessoa. A gente criou outro problema. Que antes o problema é que a gente queria se livrar, que a gente queria viver bem, a gente vive mais mal ainda, porque a gente cria um ressentimento. A gente fica alimentando aquele negócio. E a pessoa que você queria não ver mais é uma pessoa que alugou um apartamento na sua cabeça. Agora você pensa nela o tempo todinho. Nossa, eu tenho que ignorar ela. Nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, eu tenho que fazer... Aí, é muito pior. Então, o problema é não confundir isso. É você deixar a pessoa de lado, mas não é ficar com raiva da pessoa. É, se possível, ela conversar com a pessoa, tá? Você faz mal pra mim e tal, alguma coisa assim. Ou, se possível, só simplesmente... Vou renunciar a isso. Não vale a pena. E pedir para Jesus mudar isso no seu coração, né? Porque assim, ninguém está falando aqui para você ignorar o seu pecado. Você tem que tratar o seu pecado. Mas se o seu Instagram, se o Instagram de determinadas pessoas na sua conta tá te fazendo pecar, estão te fazendo pecar, por que de repente não silenciar e parar de ver as publicações deles? Você não precisa nem deixar de seguir hoje em dia. Exato. Silencia. Para de ver as postagens. Sabe assim, o meu desejo é que você viva o seu relacionamento com as outras pessoas, com seus amigos, com as pessoas da igreja, com seus colegas, com as pessoas do seu trabalho, com alegria verdadeira, assim, desejando boas coisas para elas, desejando que elas cresçam, que elas tenham vitória, se alegrando com as conquistas delas como se fossem suas conquistas, porque você não precisa ser melhor do que elas para ser feliz. Você não precisa ter as mesmas coisas que elas têm para ser feliz. Você não precisa ter o mesmo namorado que a sua namorada tem para ser feliz. Deus tem algo separado para a sua história. Deus tem uma caneta para escrever a sua história. E é isso que tem que te alegrar. Você tem que ter alegria nas coisas que Deus está te dando. Porque senão é um grande sentimento de ingratidão que nós temos para Deus. Exatamente isso. E você só vai fazer, desculpa a palavra aqui, mas cagada. Não sei se é uma palavra forte. Você só vai fazer cagada se você quando você deixa de cumprir a vontade de Deus. Realmente, eu tava lendo a história de Abraão. É engraçado que, tipo assim, Deus fez a promessa para ele. Aí, de vez em quando, ele falava assim, Deus falou isso, mas eu vou tentar, assim, dar meu jeito. Eu só fazia cagada. Eu só fazia... o que ele fazia dava consequência muito ruim. Pela misericórdia de Deus, por causa da promessa de Deus, ele não tomava um pau. Então aí, gente, se você é cristão, e se você não quer viver uma vida para Deus, mas se diz cristão, mas tá pensando em outras coisas, tá preocupado com outras coisas, isso faz mal para você, porque você vai criando uma montanha de problema que depois pra você resolver isso é só pior. Então, acho que, cara, o segredo é esse. Por isso que eu pergunto que é tão difícil, é confiar em Deus, é ter contentamento em Deus, mas é tão difícil. Agora, falando do meu coração, é tão difícil isso, cara. É porque nós estamos competindo com dois amores, né? Não tenho dúvida que a gente ama a Deus. Não tenho dúvida. Mas nós também amamos outras coisas. E muitas vezes o amor que nós nos une a elas é muito forte. Por isso que nós somos enoteístas muitas vezes, porque os nossos ídolos são difíceis de serem quebrados. É difícil da gente superá-los, é difícil da gente abandoná-los, porque a gente tem muito amor por eles. É por isso que é tão difícil a gente simplesmente não ter o ego satisfeito, não ser contentado com as coisas que Deus nos dá. Porque a gente ama os nossos pecados. Aí a gente muitas vezes presta culto a eles com as nossas vidas. Isso é um grande problema, né? Agora, sendo mais específico, assim, para quem... Eu acho que você já falou da baixa autoestima, como é que lida com... segredos práticos pra gente lidar com isso, que é você parar, talvez seguir as pessoas que te fazem mal, mas ter esse contentamento que Deus te deu e tal, e claro, se necessário, fazer um tratamento, alguma coisa assim. Mas e para lidar com pessoas com super ego, um negócio assim, tipo assim, como que eu lido com aquela pessoa, com aquele irmão meu que às vezes ele nem percebe que ele tem um super ego, orgulhoso demais, passa por cima dos outros, como é que a gente lida com essa pessoa? Acho que talvez sendo um pouco mais duro, né? Dando uns toques assim, meu irmão, baixa a bola. Menos. Seja menos. Porque aí fica parecendo que é a gente que é o julgador, apontador de dedo e tal. Não, mas assim, se a gente fizer de acordo com a palavra de Deus, a autoridade está na palavra, né? E não em nós.
inclusive, isso é um princípio bíblico, né? Assim, da prática de aconselhamento pastoral. A autoridade do pastor não está na pessoa do pastor, está no texto da palavra de Deus. Se o seu pastor te pedir para fazer alguma coisa que não está na Bíblia, se a sua igreja exige coisas de você que não são coisas que estão na Bíblia, você não tem a menor obrigação de cumprir, menor obrigação de seguir. Você, inclusive, assim, quando alguém vai se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ela vai passar pelo processo de profissão de fé, pública de fé, a maioria dos pastores pega o livrinho da Constituição nossa e lê lá na frente lá uma perguntinha assim, olha, você se compromete a ser membro dessa igreja, ser fiel, obedecer os seus pastores, obedecer a sua igreja, dever submissão e obediência a esse lugar, enquanto este lugar estiver debaixo da autoridade da palavra de Deus? Aí a gente fala, sim, nós nos comprometemos. Porque a premissa nós só devemos ser submissos à nossa igreja, à nossa denominação, à nossa liderança, se ela for temente a palavra de Deus, se ela estiver de acordo com a Bíblia. Então, assim, é claro que tem jeito para falar, tem momento, tem hora, tem lugar. Mas, assim, se você está percebendo esse tipo de problema, você pode confrontar a pessoa, meu irmão. Menos. Baixa a bola. Baixa a bola. É um negócio, assim, que a gente conversa muitas vezes da pessoa que tem... que é muito confiante, né? E que, ao mesmo tempo, o contrário também disso, né? Se uma pessoa é super confiante, a gente tem que mostrar para ela que, de repente, ela não é tão boa assim quanto ela pensa que ela é, que ela depende do Senhor, que ela tem dependência do Senhor. E, por outro lado, assim, se a pessoa é muito insegura, você tem que demonstrar que Deus está no controle da história dela. Então, assim, ambos são problemáticos. Tanto a pessoa que tem muita confiança a respeito de si, que deve baixar a bola e colocar os olhos mais em Deus e perceber que ela não é tão boa quanto ela pensa que é, quanto a pessoa que é insegura, que também a gente deve mostrar para ela que Deus está no controle da sua história e que ela precisa ter paz no coração, porque ela tem uma missão para cumprir e o Senhor está escrevendo sua história. Então, as coisas cooperam para o bem, né? São duas visões da mesma moeda. Mas você falando nesse negócio, uma dúvida surge na minha cabeça aqui. Por exemplo, em outros casos também, é errado, às vezes, eu querer fazer as coisas, por vaidade, assim, no sentido de, nossa, eu vou fazer academia porque eu quero ficar mais bonito e tal. É errado fazer esse tipo de coisa? Depende da motivação do coração, de novo, né? Tudo depende da motivação do coração. Se você quer ficar mais bonito para que Deus seja glorificado e, de repente, você faça a sua esposa feliz, tá top. Tá top. Inclusive, assim, eu espero que você tenha esse discernimento, né? De que o seu corpo não te pertence. Em primeiro lugar, é o templo do Espírito Santo. E, em segundo lugar, ele é propriedade da sua esposa. Quem está dizendo isso de novo não sou eu, é o apóstolo Paulo. Só abre 1 Coríntios, você vai ver isso lá. O corpo do marido não lhe pertence, o corpo da mulher não lhe pertence. Então, assim, se você acha que tem o direito de ser um gordo sentado no sofá, você está errado. Você tem que fazer a sua esposa feliz. Você tem que se preocupar com a imagem que você vai ter diante dela. E se você for solteiro, também. Cara, assim, parte do processo de ser solteiro é se colocar na vitrine. Sabe assim? Uai. Você Quem quer não chora conhecer... não mama, uai. Quem não chora não Você mama. quer conhecer alguém. Então, assim, você acha que você vai não ter nenhuma foto no Instagram, entendeu? As mídias todas bloqueadas, assim, não sai pra lugar nenhum. Você acha que Deus vai te mandar um G de anjo, de asa, vai deixando sua casa, apertar seu interfone, sou eu. Não vai existir isso, não, assim. Sabe assim, você tem que, né, ter essa sensibilidade. Tem um limiar aí, né? Porque também você não pode fazer as coisas pra ficar só querendo que os outros me vejam. Nossa, olha que bonito que eu sou e tal. Mas você também tem que se cuidar, você também tem que... E não é querer dizer também que a gente está incentivando as pessoas a terem relacionamentos baseados em aparência. Também não é isso, não é isso. Até porque, assim, de tantas coisas que são importantes no relacionamento, dinheiro e aparência são as coisas que estão lá, né, embaixo. Assim, tem outras coisas muito mais importantes, temor ao Senhor, caráter transformado, todas essas coisas. Mas também a gente não pode ser hipócrita de falar que essas coisas não têm a sua importância. Elas têm sim. Nós temos um livro inteiro na Bíblia que fala sobre sensualidade, chama os Cantares. Não sei se você sabe disso. Entendeu? Assim, essas coisas são importantes. Assim, uma coisa não pode ser negligenciada em detrimento da outra. Você quer uma pessoa que teme a Deus para estar do seu lado, que ama o Senhor Jesus, que tem compromisso com o Senhor Jesus. Mas, assim, a pessoa não te provoca nem um arrepiozinho, assim, você olha para ela e você não sente nada. Não é possível, entendeu? Alguma coisa está errada, entendeu? Então, assim, essas coisas tem que casar, tem que ter uma convergência de realidades aí. E se você não se cuidar, não pensar nesse tipo de coisa, problema, né? Verdade, né? Complicado, essas situação difícil. Esse negócio de pôr na vitrine é engraçado. Tem as meninas que as meninas é crente, mas você entra no Instagram, ela só tem foto de gato, de livro, você não vê a foto do rostinho da menina pra ver se a menina é bonitinha. Mas tá, cara, eu gosto disso, porque a gente viaja. Eu tô gostando de conversar com você. Vou chamar você pra conversar de idolatria da próxima. Manda, tamo junto, tô sempre disponível. Se bem que esse já é um papo de idolatria, né? Mas tá. É uma das idolatrias, né? Idolatria do eu. Mas tá. Outra coisa que eu tava com dúvida muito ultimamente pensando, estudando isso, é porque eu abri meu coração pra vocês, abrindo. Eu sou uma pessoa muito insegura.
E eu pensava que isso era ruim. É ruim ser inseguro, porque depois eu tava até lendo Tozer no livro que eu não gostava, mas ele fala um negócio sobre isso, que a nossa segurança não tem que estar... E lendo agora o discipulado Bonhoeffer também fala um pouquinho disso, que a nossa segurança não tem que estar... A gente não tem que ter segurança. Porque me incomodava, uma coisa que me incomodava muito, eu não saber o que eu vou fazer, igual a gente não saber o que eu vou fazer, nossa, o que vai acontecer na minha vida esse ano, o que vai acontecer isso, e isso me incomoda muito, porque às vezes eu converso com as pessoas já têm planejado tudo, eu vou fazer isso, e o cristão tem que ser inseguro, ou ele tem que ter, como é que fica isso, ele tem que ter, o cristão pode ter autoconfiança? Então, é o que nós estamos conversando aqui, né? Acho que tudo na vida, quase tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo. Por um lado, assim, você ser inseguro em relação a algumas coisas te protege de determinados mancados. Porque se você não tiver insegurança nenhuma, você se torna um cara sem noção, né? Os caras acham que ele pode falar qualquer coisa que ele tem que falar, de qualquer lugar, sem nenhum crivo, sem nenhum negócio, tem medo de fazer nada. De repente ele vai dar uma mancada, falar uma coisa que não deve, no lugar que não deve, para as pessoas que não devem, né? Então, assim, um mínimo de insegurança, fala assim, cara, será se eu devo? Isso é maturidade, é sabedoria. Então, em um certo sentido, pode ser bom. Mas se é uma insegurança excessiva, do tipo assim, que te trava, que te impede de falar com uma pessoa que você quer, né? Impede você ir lá conversar com a menina que você namorar, né? Que te impede você ir lá falar com seu chefe, tomar uma decisão assim, né? Ser proativo na sua empresa, fazer as coisas acontecerem. Isso também é ruim, né? Isso também é ruim. Pode te privar de oportunidades, pode, inclusive, te impedir de desenvolver a missão que Deus quer que você desenvolva. E a insegurança, biblicamente, como que trata ela? Não só... Eu acho que ela está relacionada com a baixa autoestima, mas também, como é que trata a insegurança, biblicamente falando? É aquela confiança de que Deus está no controle da sua história, né? Com a confiança de Deus está no controle da sua história. Você tem uma missão para cumprir, e você tem que confiar em Deus, e você tem que colocar a cara, a tapa e ir embora. E fazer acontecer. É questão, vou falar com aquela menina ali, se Deus quiser, vai dar certo. Mas é simples. Você já pensou que o máximo você pode receber é um não? É verdade, a gente cria esse negócio. Meu Deus, se ela me rejeitar, eu vou morrer E posso falar um negócio? Assim, a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais esperto, assim, sabe? As coisas são ditas sem precisarem serem ditas. Sabe assim? A menina, no caso dos homens, né, que estão investindo aí, conversando com as meninas, a menina ela já te disse sim, ou ela já te disse não, sem que ela precise dizer isso com palavras. Sabe assim, pelo comportamento, a maneira como elas respondem suas conversas no WhatsApp, a maneira como ela responde seus stories, você já sabe, sem precisar ser dita, assim, sabe assim? Um mínimo, você não precisa ter 2 neurônios, não, basta ter um e funcionar. Se tiver um neurônio, já é o suficiente para você saber, para perceber as coisas no ar, assim, sabe aquela sensibilidade, perceber se ela está dizendo sim ou se ela está dizendo não. Se você for uma pessoa inteligente, você nunca vai tomar um fora, mas nunca. Aí eu discordo. Porque você... Aí eu discordo. Ou eu sou muito burro. Porque você sempre vai saber em quais são as pessoas adequadas que você pode ir, né? Você sempre vai ter Mas aí, já mudando de assunto, mas aí é complicado, porque tem menina que engana, tem menina que gosta de dar aquela... Como é que fala? Que os crentes gostam, aquela defrauda da dezinha só pra dar um... Isso é pecado, né? Não, isso é pecado. Isso é pecado bravo. A gente tá no meio do pecado. Porque se você é daquele tipo de pessoa que dá moral, fica trocando ideia, fica gerando expectativa no coração, sem ter intenção de namorar, sem ter intenção de cumprir, eu só tenho para te dizer que quanto a esses casos, o Senhor Jesus é o vingador. De novo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, está lá em Tessalonicenses. Então, assim, eu espero que você queira ter o Senhor Jesus como seu salvador e não como o vingador da sua história amorosa. Eu espero que você deseje. Então, você tome muito cuidado com a maneira como você conversa no WhatsApp, entendeu? Com as coisas que você tem prometido, com as palavras que você tem falado, com quem você tem conversado. Se você tem paquerado mais de uma pessoa ao mesmo tempo, isso é pecado, tá bom? Você quer paquerar alguém? É um de cada vez, tá bom? Eu sei que tá assim de contatinho, principalmente se você for bonito. Eu tenho certeza. Tá assim, ó, assim. Falta só o berrante. Mas assim, é um de cada vez. Eu espero que você esteja escolhendo uma pessoa com amor, com temor a Deus, tá bom? Porque é no temor do Senhor que a gente faz todas as coisas. Que isso, hein? Que é isso? Olha, a gente conversou um pouco de tudo aqui hoje. Eu gostei, porque realmente, acho que o ego é um negócio que a gente precisa dele. É igual o dedo do pé. A gente precisa dele para fazer muitas coisas, mas ele não pode estar adoecido nem nada. Cara, e só uma pergunta. A gente não pode fazer as coisas pra pensar no que o outro vai pensar e tal, mas e se alguma coisa que eu faço que talvez não seja uma coisa errada, mas machuca o outro mesmo assim? Como é que fica nessa questão? Não entendi a sua pergunta, você pode repetir? Por exemplo, assim,
um tipo de comportamento, por exemplo, eu tô falando uma verdade, tô falando alguma coisa. Hoje em dia, vamos supor assim, aquele comportamento, vamos supor uma situação daqueles pronomes neutros, assim. Eu tenho que respeitar e tal, mas tem muito isso de ficar, às vezes você falar o que você acredita e machucar, não é uma coisa errada, e machucar a pessoa. Como é que faz isso? A gente tem que deixar de falar as coisas porque machuca mesmo que as coisas sejam certas. A gente tem que ficar sempre pensando se vai machucar a pessoa antes de falar, como é que é isso? Então, você tem que ganhar o direito de ser ouvido, né? Você tem que ganhar o direito de ser ouvido. Eu acho que as suas palavras têm um outro peso. Uma coisa, assim, vamos lá. Uma coisa é uma pessoa desconhecida chegar para você e te falar uma palavra dura. Uhum. Aquilo ali vai entrar aqui, isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Outra coisa completamente diferente é uma pessoa que te admira, que te ama, que te respeita, que caminha com você, que está preocupado com a sua história, chegar em você e falar assim, cara, não tá legal. Peso é outro. A forma de falar também importa muito, é importante. Então, assim, eu acho que nesses casos, onde a verdade é difícil de ser dita, mas precisa ser dita e não vai abrir mão das nossas convicções, a gente tem que conquistar o direito de ser ouvido. Uhum. A pessoa tem que saber que você se importa com ela, que você ama ela, que você quer o melhor para ela. E que aquilo que você está falando porque você ama, porque aquilo vai ajudar ela a crescer, melhorar. A lapidar a área do seu caráter precisa ser tratada. Aqui muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram. Porque as pessoas que são problemáticas, elas têm muito desse problema. Assim, a maioria das pessoas ignoram os seus defeitos. Elas não são obrigadas a lidar com isso, vão embora. Exato. Não é assim? Fala se não é assim nos seus relacionamentos, problemas. Assim. Não tem um cara na sua sala de aula, não tem um cara no seu emprego assim, que é um cara problemático. O que você faz com esse cara? Você tenta evitar o contato máximo com ele. Então, assim, as pessoas que não se importam, elas simplesmente vão tentar correr desse tipo de pessoa. Mas se você tem um problema de caráter, precisa ser tratado, alguém que te ama vai olhar nos seus olhos e falar assim, mano, você precisa mudar isso. Tá ruim. Isso não glorifica a Deus. Está fazendo mal para você, está fazendo mal para sua história. Se você continuar desse jeito, isso vai se dar mal. Aí outros 500. Então, assim, você tem que ganhar o direito de ser ouvido e falar com amor. Entendi. Era exatamente isso, porque nas minhas primeiras experiências na faculdade, eu tinha isso, assim, porque como é um ambiente muito sensível e eu cresci em um ambiente totalmente diferente, eu tinha medo de falar as coisas, eu tinha medo de falar que eu era cristão às vezes, porque a pessoa já se sente ofendida por causa disso. Mas você falou um negócio muito bom aí, que é ganhar o direito de ser ouvido. E é uma coisa que eu consegui ganhar. Eu consegui ganhar de depois as pessoas de ideologias totalmente diferentes da minha virem conversar comigo, falar, eu pensei que você era de um jeito, você é de outro. E é bom isso, porque a gente não quer ganhar esse direito. A gente vê um cara que é homossexual, por exemplo, a gente fala, não, eu vou falar que eu vou fazer o papel de cristão. Ser gay é pecado. Sai! Vai pro inferno. Vai pro inferno. Mas você não vê esse mesmo cara falando pro colega dele, melhor amigo de faculdade, que ele vai pro inferno pra transar com a namorada, né? Olha os dois pesos e duas medidas. Hipocrisia a gente vê por aqui, né? Então, assim, adora apontar o dedo para homossexual, adora apontar, né? Mas quando pega o amigo lá, melhor amigo da faculdade, tá todo tempo junto, mas nunca chegou e falou assim, você vai pro inferno. Não existe isso. Não, né? caiu. Dá pra só tomar mais cuidado, amigo. É só isso, gente. Eu acho que, cara, a gente conversou muito aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem procurar o Henrique. Só uma coisa que eu queria falar, em relação a isso que ele tá falando também. Ele falou que ele conquistou o direito de ser ouvido. Deixa eu te contar um negócio, deixa eu dar um spoiler sobre a vida universitária, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida de uma maneira geral. Deus sempre vai criar situações com seus amigos que não conhecem Jesus, para eles chegarem em você. E cria mesmo. Sempre vai aparecer um problema, sempre vai aparecer uma crise existencial, uma situação dificílima, que aquela pessoa que você acha que nunca teria abertura para conhecer Jesus, ela vai chegar e vai abrir o coração para você. E aí você vai perceber a solução da dor dessa pessoa. Aquilo que é o band-aid para a cura da alma dela. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse momento, é o momento correto, adequado de você pregar. Deus vai criar essas situações, elas vão te procurar pedindo conselhos, elas vão abrir o coração e chorar diante de você. E você vai trazer o remédio para a sua alma. Você vai ouvir com todo respeito e amor do mundo, mas é o momento adequado para você compartilhar o Evangelho. Não estou dizendo que a gente não tem que adotar outras médias evangelistas. Tem que adotar, sim, convidar pequeno grupo, fazer cultos, etc. E tal. Tem outras ferramentas também. Mas esse é o momento melhor que existe. Deus vai criar uma situação onde ela vai te procurar e você vai usar essa oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus com amor, com atitudes, inclusive, não só com palavras, com atitudes, de repente ajudando ela se ela precisar. E o Senhor Jesus vai ser muito glorificado, com certeza. Até porque ser cristão não é simplesmente apontar pecado e afastar de pessoa que peca, né? Isso não é ser cristão, isso é ser fariseu. Mas eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem, eu acho que procurar o Henrique, deixar nos comentários que a gente respondeu a última vez. Você tem alguma rede social para deixar aí? Henrique Bruno Ferreira. Só pesquisar lá no Instagram que você vai me achar.
Vai lá ver as fotinhas bonitinhas dele, se tá solteiro. Tô brincando, gente. Ou tá? Tô solteiro. Então tá bom. É isso, gente. Você quer deixar algum conselho de sabedoria antes de acabar? Alguma coisa assim? Quer aprender mais sobre ego transformado, sobre idolatria dos deuses falsos, do amor verdadeiro? Segue a gente lá no Instagram, Central Jovem IPA. Nosso ministério lá da Central você vai poder acompanhar. Tem todas as nossas pregações. No YouTube também, se você jogar lá Central Jovem IPA, você vai achar nosso canal. E o nosso desejo é que você seja abençoado com os nossos vídeos. Eu estou sempre à disposição. Se quiser conversar comigo no Instagram, chamar no WhatsApp, estou aqui para abençoar a sua vida. Eu entendo que eu não sou pastor só da Central, eu sou pastor das ovelhas do Senhor Jesus, e isso inclui você. Então, meu tempo é seu e a gente pode crescer junto, caminhar junto, tá bom? Tamo junto sempre. Jesus abençoe. Amém. Tchau pra vocês, galera. Eu sou o José e muito obrigado. Cara, que conversa boa, mano. Eu queria ir aqui, ó.